Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Fala, Sardenberg, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Sarda está em Recife, é isso? Na cidade do Recife, sim, senhora. No CBN Recife. Recife. Conhece aqui Recife? Claro, Conheço, né? Bem, conheço. Tá certo. Bom, temos dois assuntos aqui, Vera. Bom, o Congresso está votando uma agenda de votações essa semana e tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É gozado, né? Porque está tramitando ao mesmo tempo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento, né? Quer dizer, a LDO devia ser antes, bem antes, né? Bom, mas acontece. E também tem o Congresso analisando vetos do Lula. Então são dois temas. Primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Vera. Pois é, Sardenberg, é uma semana cheia, né? A gente teve aí um monte de feriado que embolou o meio de campo e o Congresso acabou não votando nada direito na semana passada. Ficou tudo para com essas duas pautas bem importantes, porque a LDO está coalhada de emendas, tem muita emenda, as emendas representam mais gastos na casa dos bilhões e vai ter que cotejar o que está lá com a meta que o governo resolveu manter em zero, né? Resolveu manter o equilíbrio para o ano que vem, considerando aí que não vai haver déficit nenhum. Então, tudo isso vai ter que ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento no relatório do deputado Danilo Forte, que vai ter que compatibilizar todas essas expectativas. A questão dos vetos é uma questão importante. Tem muitos vetos que, se depender dos parlamentares, vetos do presidente Lula, seriam derrubados. Mas isso está numa negociação intrincada, pelo que eu apurei, que é o seguinte: tem ali uma boa pressão para se derrubar os vetos, principalmente da questão do marco temporal, para demarcação de terras indígenas, outros vetos ali na lei do CARF que o Lula apresentou, mas ele tem que decidir nesta semana um outro veto, se ele veta o projeto das desonerações, que manteve a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam da economia. Se o presidente vetar, ao todo ou em parte, essa prorrogação da desoneração, aí o clima vai azedar de vez. E aí sim, muitos vetos dele podem ser derrubados, e esse é um veto que entra na fila para ser derrubado assim que bater lá no Congresso. Então, tem uma composição sendo feita, porque a Fazenda, mesmo na teoria, sendo favorável ao veto, ao projeto das desonerações, está avaliando o cálculo político disso. Talvez seja melhor o Lula sancionar o projeto das desonerações e, inclusive, fazê-lo agora, não esperar todo o prazo. O prazo para ele decidir se sanciona ou se veta é quinta-feira, o mesmo dia da análise dos outros vetos. Então, o ideal seria o Lula decidir isso antes para tirar esse peso e aí contar com alguma boa vontade do Congresso na análise dos seus outros vetos. Então, está sendo feito essa tentativa aí de compatibilização das coisas para tentar neutralizar alguns vetos com o fato dele não vetar o outro projeto. Então, isso está em franca análise. Tem um outro fator tumultuando a agenda econômica, né? Porque além desses projetos, tem aí as questões todas dos projetos do Haddad que ele gostaria que avançassem nessa semana. Mas o que acontece? O Senado começou a semana de novo inflamado por uma fala do presidente do Supremo, Roberto Barroso. Na semana passada, quando ele participou de um seminário no Rio de Janeiro, se pôs a fazer considerações sobre o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que a maneira de eleger deputados e senadores era muito ruim, não ajudava em nada o país, causava baixa representatividade e dificultava a governabilidade porque custava muito caro. Os senadores ficaram pistola com isso daí e reativaram aquela pauta anti-Supremo que estava meio dormitando ali nas últimas semanas. Então, tem uma possibilidade de, com essa agenda econômica muito pesada e muito de interesse do governo, o Senado perder tempo votando
A PEC que limita as decisões monocráticas, que está pronta para ser votada no plenário e deverá ser votada, pelo que eu conversei com interlocutores do Rodrigo Pacheco, e a outra PEC que está na CCJ, que também limita poderes do Supremo e acaba ali mexendo em prerrogativas dos ministros. Então, veja, a governabilidade é cara de fato e o Barroso acabou inflacionando essa governabilidade, dificultando a vida do Haddad, que já não é nada fácil, sabe? Ô Vera, em relação ao marco temporal de terras indígenas, né? O presidente Lula, ele vetou ali alguns trechos. Isso também entra nessa análise de vetos dessa semana até quinta-feira? Tá lá para ser analisado. O que se pode fazer e o que o governo gostaria que fosse feito? Que eles jogassem mais para frente a análise desses vetos e não se debruçassem isso em paralelo com esse mal-estar com o Supremo e nem com a agenda econômica tão lotada. Mas eles já adiaram algumas vezes e o que eles dizem é que a disposição é analisar, porque tem muito veto acumulado. Se for analisar ao pé da letra, o Congresso vai derrubar os vetos do Lula nessa questão. A bancada ruralista está toda mobilizada, o Senado vai todo nessa direção, mas aí vai criar um outro impasse, Cássia, com o Supremo, que decidiu em outra direção, na direção de que não existe marco temporal, e aí o Supremo vai ter de dizer que esse projeto é inconstitucional, e isso pode levar a um agravamento da situação, da crise entre o Legislativo e o Judiciário, que já ganhou esses novos contornos que eu descrevi aqui por causa dessa fala do Barroso na semana passada. Então, todo esse jogo político entre os três poderes está muito complexo, a agenda está muito carregada nesse fim de ano e o governo, que gostaria de que todo o foco estivesse voltado para os projetos do Haddad que aumentam a arrecadação, está tendo de se distrair aí, contornando esses outros focos de incêndio. Tá complicado. E tá certo. Vera, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e aproveite o Recife, Sara. Até mais, Vera. Trabalhando, né? Mas dá um jeitinho mais pouquinho. tarde, fim da tarde, né? Como é que fazia o Muricy, ó? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Amanhã de manhã comer uma tapioca já é bom. Hoje à tarde, assim, quase comecinho da noite, aquela caminhadinha na praia, ó, coisa boa. acho gostoso também. Tem serviço aqui, gente. Então tá bom. Vera, obrigado. E Cássia? Intervalo.